Vamos começar com uma pergunta aqui, pastor. Quando que surgiu esse desejo, essa vontade de orar por cura, de ver manifestação de cura? Quando que isso brotou isso que você falou assim, não, eu quero, tenho esse desejo de estar orando nesse sentido? Amém. Eu estava pensando nisso, irmão Everton, que o início da caminhada cristã, quando a pessoa se converte, é muito importante. As primeiras influências da pessoa na fé vai marcar, às vezes, a vida toda da pessoa. Por isso que eu estava até pensando nisso agora há pouco. Como é preocupante que as igrejas não estão cuidando dos novos da fé, nos novos na fé. Muitas igrejas, infelizmente, não tem mais o discipulado. O crente tem que aprender sozinho, às vezes, no tranco e barranco, errando e acertando. Mas se tivesse alguém para orientar, para influenciar positivamente, seria muito importante. No meu caso, que eu me converti há 32 anos atrás, é, logo quando eu me converti, me deram um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro é tremendo, eu gosto muito dele, porque ali no livro fala de relacionamento com o Espírito Santo. Mas também o Ben Hinn, que escreveu o livro, fala de curas que começou a acontecer. Depois do relacionamento com o Espírito Santo, começou a acontecer cura através dele. E aí também, como Deus tinha um chamado, eu creio que isso também tem a ver com chamado, um despertamento espiritual. Meu pai na fé, meu pastor, ele tinha muito livro, e ele viu aquele jovem com sede, com fome, aí ele começou a dar os livros dele, e muitos desses livros que ele me deu para me ler, emprestou, eram os livros do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin fala muito de cura. Ele mesmo foi curado com 17 anos, ele estava desenganado e foi curado. O livro Nome de Jesus, o livro Espírito Santo e seus dons, é, o livro Estudo da Fé. Eu li quase todos os livros do Kenneth Hagin naquela época, alguns eu li mais de uma vez. Então aquilo lá foi inflamando no meu coração cada vez mais. Outro livro que eu li também naquela época, acho que eu tinha um ano de convertido, eu peguei esse livro, chegou na minha mão, Curai enfermos e expulsai demônio, do T. L. Osborne. Ele me impactou também. Eu já queria sair orando pelos doentes na rua, que me impactou. Então isso foi me deixando cada vez mais apaixonado e sonhando e desejando ver as curas e os milagres. E nessa época você orava já por cura? Você começou a orar nessa época mesmo? Comecei a orar nessa época, mas sem muito resultado. Já começou a ter algumas curas leves, a pessoa com uma dor aqui, mas como eu falei, até eu fui convidado em um podcast para falar isso, eu cheguei a orar para o cego, mas cego não chegou, naquela época não foi curado. Orei por uma pessoa que não podia andar, que tinha um problema na medula, lá no Nordeste, uma criança. Não, deixa eu orar por você. Coloquei a mão na medula. Então eu comecei a orar, desejando a cura, desejando o milagre, mas naquele início eu tinha a fome, eu tinha a sede, eu tinha o desejo, não tinha muito conhecimento e também não tinha muita unção, mas eu já estava orando pelos doentes. Amém. Aí, quando foi a chave que virou, que você viu que aconteceu algo, que você recebeu o dom, que você foi ativado? Qual foi o ponto que marcou? Ó, interessante que o meu pai na fé, ele era muito usado na libertação. Então já acontecia comigo libertação de pessoas cativa, possessa, e algumas enfermidades são espirituais, são demônios, né? São espíritos malignos, espíritos de doença. Então já começou a ter um agir ali do sobrenatural, de libertação, não da cura. E também o meu pai na fé, tem uma época que ele começou a ser usado na unção, as pessoas começaram a cair no chão pela unção de Deus. Isso há quase 30 anos atrás. Então isso também começou a manifestar na minha vida de pessoas caírem na unção. Mas eu creio que o ponto chave foi na transferência de unção, impartição ou compartilhamento de uma unção que eu recebi lá num congresso do pastor Randy Crack, eu gosto de falar isso. Ele estava fazendo uma escola de cura. Essa escola me ativou muito, porque ele estava ensinando, todo dia era aula de manhã, de tarde, numa igreja pequena, estava bem próximo do Randy Crack, de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde era aula e à noite era o culto. Então, ele transferiu a unção e também ensinou sobre como orar pelos enfermos. Ali, Deus começou a manifestar uma unção muito forte. Ali, assim, eu recebi a unção
a impartição em abril. E em abril não teve logo a manifestação, mas em agosto houve uma explosão de glória, de unção lá na igreja. Pessoas caíam, pessoas choravam, pessoas riam, pessoas... Teve um culto que foi tanto poder que saiu 20 irmãos carregados, sem conseguir andar, totalmente Eita, glória. embriagado com o poder do Espírito Santo. Então já começou, quando houve essa explosão de unção, começou a acontecer já algumas curas. Milagres foi mais para frente, mas já começou a acontecer algo a mais, porque era algo muito forte a unção de Deus, a presença de Deus era muito forte na igreja. Amém, glória a Deus. Uma pergunta. Se no poder do nome de Jesus, você tem autoridade para curar, para que você precisa da impartição? Por que você precisa do dom? Se você já tem o nome de Jesus que você para curar. Isso. Que nem eu gosto de ensinar, existe várias maneiras de orar pelos enfermos e ser usado na cura. Mas eu gosto de falar das três principais. Você pode ser usado na cura usando apenas a autoridade do nome de Jesus. Jesus, quando pegou os 70, depois os primeiros 12, depois os 70, ele falou assim, estou dando autoridade para vocês curar os enfermos e expulsar o demônio. Algumas versões da Bíblia falam poder, mas no original é autoridade. Ele falou, estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Então nós podemos ministrar a cura pela autoridade, nós podemos ministrar a cura pela unção, e nós podemos ministrar a cura pelos dons espirituais, que aí envolve dom de cura, dom da fé, palavra de conhecimento também pode. Eu vou até trazer uma palavra específica sobre a palavra de conhecimento daqui a pouco. Então, autoridade, unção e dons, poder de Deus. Mas respondendo a sua pergunta, entenda assim: autoridade, existe níveis de autoridade. Você, quando se converte, você já tem autoridade. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônio, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Mas eu não falei que no começo eu orava para as pessoas e não tinha resultado? Porque o meu nível de autoridade ainda era baixo para aquele nível de milagre que eu precisava. E outra coisa, irmão Everton, a unção, quando se manifesta, é muito mais fácil acontecer a cura. O Kenneth Hagin gostava de falar isso. Uma coisa é você ministrar na unção e outra coisa é ministrar na autoridade. E quando a unção de Deus, específica na área da cura, se manifesta, é outra coisa. É como se fosse falar, o milagre fica mais fácil. As curas fica mais fácil. Porque é o poder de Deus em ação, é o poder de Deus tocando a pessoa. E algo interessante também que eu percebi nas pessoas. Na hora que ela recebe a oração e ela sentir algo, se você ministra na autoridade, só na autoridade do nome de Jesus, provavelmente ela não vai sentir nada. Mas quando manifesta a unção, só se você ministrar na autoridade e de repente manifestar a unção, ela vai sentir algo, sentir um fogo, sentir uma eletricidade, sentir algo poder. E às vezes a pessoa só acredita quando sente. Aí a fé aumenta. A fé aumenta da pessoa. A fé aumenta porque ele eu senti. Eu senti um calor aqui no lugar da doença, Deus está te tocando. Se ele não sentisse nada, Deus talvez já estava tocando também. Mas só que quando ele sente, a fé dele aumenta. Ele fala, eu senti, eu estou sentindo, pastor. Estou sentindo. Mesmo. E aí a fé dele aumenta e o milagre fica mais fácil de acontecer. Porque tem muitas coisas que a gente vê que a pessoa não sentiu nada e de repente ela vem depois testemunhar, fui curada, né? Muitas curas a pessoa não sente nada. Mas só que se sentir é melhor para a pessoa, né? Mas tem pessoas que eu orei, eu falei, você sentiu alguma coisa? Não senti nada. E foi curado. Às vezes a cura é instantânea. Eu gosto de falar que o milagre é instantâneo e a cura é progressiva. Por isso que quando eu tenho um costume de orar, né? Você já esteve comigo no culto, né? Eu pergunto depois da oração, melhorou de 0 a 10 quanto? Que a pessoa fala, depois da oração melhorei 1. A pessoa pode falar, não melhorei nada. Não quer dizer que Deus não operou ou não está operando. Mas eu sempre pergunto, melhorou de 0 a 10 quanto? Ela fala, melhorei 2, melhorei 4, melhorei 10. Então, não está sentindo nada. Então, porque às vezes é progressivo, às vezes há uma melhora ali na hora da oração e em alguns casos vai melhorando até ficar 100%.
Então, às vezes a cura é progressivo e o milagre é instantâneo. Já na hora, puf, aconteceu, milagre. É bom de ver, né? Outro dia, só trazendo um exemplo que você falou, outro dia eu vi um pastor, ele orou por cura auditiva, o irmão não sentiu nada na hora, ele era bem surdo, ouvia bem pouquinho, e na hora de ir embora, ele me ligou, o genro dele me ligou falando, ele tá ouvindo, foi uma alegria dentro do carro lá, foi... Aí você vê, a cura foi progressiva, como você falou, né? Na hora de ir embora, ele tava dentro do carro ainda, ele me ligou pra contar a bênção, né? Ó, que benção. É, Então, na ida bem, para casa. isso, na ida pra casa. Ah, Nesse caso foi o pastor Ronaldo Dias. Ronaldo Dias. Inclusive, eu vou até fazer uma pergunta a respeito disso. Eu recebi uma impartição do pastor Ronaldo Dias, mandar um abraço pro pastor Ronaldo Dias, a esposa Jéssica, pro meu pastor também, Bruno Simões, né? Se não ficar com O seu pastor ciúmes. vai ficar com ciúme. Pastora Bruna. Então, eu recebi uma impartição do Ronaldo Dias e eu vejo que ele flui bastante em ossos. Já vi muitos milagres, né? Alguns, não falo muitos. Eu já vi alguns milagres nessa parte de ossos, nessa parte, vamos dizer, ortopédica, né? E o pastor Ronaldo Dias, eu já vi ele orando por cegos, por surdos e abrindo a visão, o ouvido, né? O pessoal voltando a ouvir. Inclusive, eu vi um senhor de mais de 80 anos, bem surdinho também, voltou a ouvir, foi uma alegria. E eu recebi essa impartição dele, vi alguns milagres, e só que eu orei por cegos, por surdos, e não vi. A impartição não é a mesma. Eu não estou recebendo desse homem de Deus, eu não teria que fluir nesses mesmos milagres, nessa mesmo dom, unção, não sei. A impartição, gosto de falar isso. Impartição, transferência, cada um usa o nome. É você receber, só explicar rapidamente isso, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu estou transferindo de partir, eu vou ficar sem. Não, é uma cópia. É mais ou menos, eu estou com uma foto aqui no meu WhatsApp, eu mando uma foto pro Everton. Ele recebe a mesma foto, mas não saiu do meu, ainda está aqui. Então é uma cópia. Então você recebe a mesma coisa. Mas só que na unção, na transferência, na impartição, eu gosto de falar assim, a pessoa às vezes recebe em um nível menor, ele recebe menos do que o que está ministrando, ele recebe em um nível igual, ou ele pode receber num nível maior. Qual é o exemplo? Eliseu recebeu o dobro da unção de Elias, um nível maior. Então você pode receber um nível menor daquele que impartiu. Eu recebi a mesma unção e eu opero. Até o pastor Ronaldo Dias, um amigo nosso e mora aqui na região, eu perguntei isso, que ele recebeu a impartição do pastor Davi Fejoli. E eu falei, se você não opera do meu jeito, eu falei assim, não, ele parece que tem uma graça maior. Então ele reconhece que tem algo maior no Davi Fejoli, na questão da cura dos ossos, que o Davi Fejoli é mais cura dos ossos. Então, nós podemos receber num nível menor, nós podemos receber em um nível igual, ou nós podemos receber em um nível maior. Mas existe duas questões aí. Você recebe e algo tem que... A unção está dentro de você, mas só que ela ainda não se manifestou fora de você. E outra coisa, mesmo o pastor Ronaldo ou qualquer ministro que é usado em cura, ele ora por pessoas e tem pessoas que não é curado. Ele já orou por pessoas com problemas de cegueira e não foi curado. Né? Ele já orou por pessoas. Então, o que acontece? A quantidade que ele ora influencia nisso. Pode acontecer, você orou talvez por 3, por 4, e ele orou por 20, por 30, por 40. Isso já faz a diferença. Isso aí faz a diferença. Então, eu falo assim, eu já tive resultado. Por isso que os evangelistas, os pregadores, mostram o resultado. Fala assim, um cego foi curado, mas quantos cegos ele orou? Ele orou por 40 cegos e um cego foi curado. Então, isso faz a diferença, a quantidade. Por isso que eu gosto de falar também que quando você recebe a unção, para aquele que é ministro, para aquele que prega, para aquele que vai estar todo domingo, todo final de semana, tem gente para orar, fica muito mais fácil do que aquele que não tem pouco contato com as pessoas, que vai orar por poucos doentes. Então, aquele lá que está orando por mais quantidade de pessoas, vai ter mais resultado. Vai ter mais resultado. E fora a unção
Você recebeu, vamos dizer que você recebeu no mesmo nível daquele que te transferiu. Está dentro de você. Mas aconteceu o que eu falei lá. Eu recebi a unção em abril, manifestou em agosto. Então está faltando apenas manifestação. Então, quanto mais você orar pelas pessoas e continuar na mesma fé, vai manifestar, e vai ter resultado. Mas a quantidade ajuda também. Você orar por, igual você quer o cego. Quantos cegos você orou? 4, 5, 1, 3. 3. 3. Tô engatinhando. Quantos Ronaldo já orou? 30, É. 40, 50? Ele tava de Uber, você tem problema? Deixa eu orar por você. É. Orar por todo mundo. Fogo, fogo, Fogo. fogo. E no culto lá, né? É. Só no culto de São Bernardo, que eu fui lá com ele, ele orou, acho que mais de 20 pessoas lá naquele culto. Então isso já ajuda essa unção se manifestar. O apóstolo Rodrigo Ramos fala isso, né? Tanto é que ele vai curando nas ruas, né? Ele vai nos hospitais, porque lá você vai aumentar, né? Esse nível, né? Porque você vai estar orando por muitos enfermos ali, né? Bem Esse é interessante. o princípio. E é interessante, é algo muito interessante sobre a unção e o fluxo da unção e o fluxo dos dons espirituais. Diferente de talento naturais, não sei, vamos dizer que a pessoa toca música, toca violão. Eu acho que ele ficar 3 anos sem pegar violão, ele talvez vai estar enferrujado, mas talvez um dia, 2 dias praticando, ele vai relembrar tudo e vai tocar. Mas só que no espiritual parece que há uma barreira maior. Vou dar um exemplo na pregação, que não tem nem a ver com cura. Eu fui em 2000, acho que no ano 2000, eu fui morar no interior de São Paulo. Meu filho nasceu em 2002, não, 2001. Meu filho nasceu em 2002. Aí eu fui morar no interior de São Paulo. Nesse ano, eu preguei 5 vezes no ano inteiro, porque eu fui para uma igreja, e foi interessante isso. Tinha uma igreja perto da casa da minha mãe, que era a igreja do pastor Edevani, um homem de Deus. E sempre quando eu ia lá na igreja visitar da minha mãe, ele me dava oportunidade para me pregar antes de morar na cidade. Ah, o pastor, filho da dona Dilza, traz uma palavra aqui. Eu ia. Mas quando eu fui morar lá em Nova Odessa, que era a cidade, eu conheci um pastor chamado Pastor Israel, que a igreja da minha mãe era 5 minutos de casa. A outra igreja eu acho que era meia hora andando, mas não tinha carro. Mas eu senti, junto com a minha esposa, que tinha que frequentar essa igreja mais longe. E essa igreja mais longe foi uma benção para nossa vida, mas só que ele não dava oportunidade. Não tive nenhuma oportunidade quando estive lá 1 ano, nem para orar, fazer uma oração no microfone. Eu trouxe uma palavra nessa igreja para dizer que era da igreja num ponto de pregação. Num ponto de pregação e num culto que tinha no lar. Mas se eu contar, acho que não chega a 10, 6. Então eu fiquei enferrujado na pregação. Quando eu fui começar a pregar, depois eu fui morar lá no Rio Grande do Sul, parecia que eu estava emperrado, emperrado. Então, os dons espirituais, quanto mais você faz, mais flui em você aquilo. Então, na questão da cura, que nós estamos falando de cura, quanto mais você ora pelos enfermos, mais isso vai fluir em você. Mais vai fluir. Amém. Uma pergunta também, pastor. Você falou a respeito disso de você estar orando para estar aumentando, mas é possível você receber uma impartição hoje, você não flui em cura, você recebeu uma impartição hoje e amanhã você já está ministrando cura, fluindo Entendeu a pergunta? A pessoa recebeu a impartição. hoje e amanhã Ah, ela no outro orar, dia? no outro dia ela vê resultado, em Sim. base nisso. A impartição é algo tão poderoso que é algo muito interessante. Eu falei que recebi em abril e manifestou em agosto. Mas tem pessoas que manifestam às vezes, no mesmo dia. Faz de conta ele receber de manhã e à noite já estava Já orando vê pelas pessoas. resultado. O Reinaldo Book, eu acho que é assim que pronuncia ele, um grande evangelista que fez uma grande obra na África. Ele tem um livro chamado Coisas Maiores, baseado no que Jesus falou: se vocês crerem em mim, coisas maiores vocês vão fazer. E ele conta nesse livro que ele orou, eu acho que é nesse livro, que eu li alguns livros dele, que ele orou por uma pessoa. No final da cruzada, tinha acabado tudo, ele estava indo embora e aí estava no meio escuro, ele até levou um susto, estava lá escuro esperando ele, e falou: ore por mim, eu preciso da sua oração. E ele orou por ele e disse que depois ficou sabendo notícia que ele estava sendo usado em milagre nas vilas, né, nos povoados dele. Então pode acontecer imediatamente, ou pode esperar um tempo, tá lá dentro de você e vai se manifestar depois, mas pode acontecer imediatamente. Por isso que
Mas só que uma vez eu estava até conversando isso com o pastor Ronaldo também, eu acho que no podcast dele, que eu recebi essa impartição que eu falei agora, lá no evento do pastor Randy Crack. Quem estava nesse evento do Randy Crack também recebeu algo poderoso, que já participou do nosso podcast que tem no meu canal, né? Marcelo Casagrande, um amigo nosso, pastor Marcelo Casagrande, apóstolo, né? Marcelo Casagrande, e ele é usado em milagre de uma forma tremenda, e o testemunho dele é muito forte. Ele recebeu muito mais forte do que eu e já manifestou muito mais rápido e os milagres muito maiores do que eu. E o que Deus fez na vida dele. Mas só que eu gosto de falar, eu estava pensando nisso. Tem 100 pessoas lá. A pessoa entendeu o negócio da impartição. Eu sou um ministro e eu vou impartir. Tem 100 pessoas lá. E eu falo, receba a mesma unção que minha. Lembra que eu falei da impartição pode ser menor, pode ser igual e pode ser maior, né? Receba, 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 receba. Alguns lá vão receber menor, receber igual e maior. E alguns não vão receber nada. Por quê? Eu vou usar a frase do apóstolo Ricardo Costa. Ele diz que a impartição depende muito mais de quem recebe do que quem dá. Porque isso vem a ver com a fome, com a sede, com a busca. Então, tem ali pessoas que já estavam até jejuando, orando há meses, há anos buscando. Então, é diferente. E tem uns que estão ali, eu quero receber. Se receber, tá bom. Não receber... E faz diferença receber de vários homens de Deus, porque eu vejo que muitos caçadores de unção por aí. Você é um caçador de unção? Mais ou menos, né? Nem tanto. Olha, Mas você acha que faz uma diferença receber de vários ou de poucos? eu acho que faz diferença, mas eu acho que é bom a pessoa ficar focada. Por exemplo, eu quero ser tem vários homens de Deus que é usado em várias formas, né? Uns é profeta, uns é evangelista, é usado de forma diferente. Mas aí a pessoa, eu quero ser usado em qual área? Eu quero ser usado em cura. Então, eu vou procurar ministro usado em cura. Não que é errado buscar outras pessoas, mas quanto mais você buscar em ministro que é na cura, melhor ainda. Porque o meu foco é esse, cura. Eu até falei um dia desse na live. Se você quer ser usado em cura, foca em cura. Leia livros sobre cura, vídeo no YouTube sobre cura, treinamentos ou cursos, mentorias sobre cura, se a pessoa tem, transferência de homens de Deus usado em cura, porque esse é o foco. Se o foco é esse, então tenta receber de vários homens de Deus nessa área de cura. Não que receber do outro não vai ter problema nenhum, mas é energia, né? Você está tendo uma energia para buscar em homens e mulheres de Deus. Eu mesmo já recebi várias transferências de vários pastores, de cura sem ser de cura. Mas só que o meu foco é sempre cura. Mas eu já recebi de vários pastores, muita transferência de pastores brasileiros, pastores americanos, porque vem em congresso, né? Pastores de outros países. Já recebi muitas impartições e estou recebendo muito também no meu programa, no meu podcast. Ontem mesmo eu fiz o podcast com o apóstolo Sérgio Lopes. Eu falei, imparte aí pro povo aí. Aí ele impartiu e depois ele virou para mim, receba aí, começou a impartir para mim. Então eu tô recebendo muita impartição. Aleluia. E tem alguma doença, alguma